o advogado Gustavo Chalfun assumiu a presidência da OAB de Minas Gerais até 2027, dando continuidade aos trabalhos da instituição em defesa da advocacia e da sociedade. Tomou posse na noite desta quinta-feira o novo presidente da OAB Minas Gerais, Gustavo Chalfun. Em 92 anos da OAB Minas Gerais, Gustavo Chalfun é o presidente mais bem votado da história, com 37.775 votos. Chalfun estará à frente do órgão durante o triênio 2025-2027 e conta que terá importantes missões durante o mandato. Creio que o maior desafio neste momento é defender a palavra, a sustentação oral dos advogados. Nós estamos trabalhando de modo veemente e forte contra a Resolução 591, que transforma um vídeo gravado numa sustentação oral. Nós entendemos que a participação dos advogados e das advogadas nos julgamentos, com colaborações pontuais, com pontos que precisam ser analisados pelos magistrados, é direito do jurisdicionado. E por isso, neste primeiro mês de mandato, o grande desafio é fazer com que a sociedade civil compreenda o prejuízo que teremos se os advogados perderem as vozes nos tribunais. De acordo com Matheus Simões, a OAB é fundamental para defender a estrutura democrática e a nova presidência vem para garantir o avanço do órgão em Minas. Se nós não tivermos a OAB defendendo a estrutura democrática, a gente corre um risco grave e é um risco que tem piorado nos últimos anos. É o risco das instituições saírem do seu lugar, do seu locus de atuação, para começarem a comer os direitos individuais, a restringirem os direitos e as garantias individuais. Para a doutora Elaine, a eleição de Gustavo Chalfun vai de encontro à luta pela democracia e pelos direitos dos advogados. Como diretora, como advogada, nós temos muitos desafios pela frente e nós cremos que as pautas dele vão ao encontro daquilo que almeja muitos advogados. Então, um momento muito feliz e nós estamos aqui para dar esse apoio e sabemos que ele vai prestar um belo serviço aqui para a instituição OAB, que é tão importante nesse Brasil. Durante a cerimônia, a palavra união foi repetida várias vezes por quem discursou. Segundo o presidente nacional da OAB, somente com uma ação conjunta e distanciando de objetivos político-partidários que a advocacia será mais respeitada. Mantendo a ordem com a sua atenção voltada para a advocacia, que é o papel da ordem, nas questões da cidadania, aonde for chamada se pronunciar, a partir de um pronunciamento formado pela opinião de todos os conselheiros federais do seu colégio de presidente e é só a partir, eu repito, porque importante só a partir dessa união, distanciando a ordem de todo e qualquer projeto político-partidário ou ideológico, é que nós teremos a advocacia respeitada, valorizada e muito melhor defendida. E fique agora com o quadro de esportes com Osmar Xavier. Ei, Júlia, boa noite para você, boa noite para quem está ligado no Jornal Rio Doce desta segunda-feira. Estamos chegando para falar de esportes mais uma vez. A gente começa falando sobre mais uma vitória democratense no Campeonato Mineiro, a segunda consecutiva fora de casa. Resultado que deu um alívio praticamente para o Democrata na briga pela permanência na elite do futebol mineiro na próxima temporada. A Pantera foi à zona da Mata de Minas e bateu desta vez o Aimorés por 1-0, mesmo placar da vitória da quinta-feira em Uberlândia no Triângulo Mineiro contra o Verdão do Triângulo. O resultado de ontem por 1-0 com este belo gol do Gutinho que a gente está mostrando aqui no Jornal Rio Doce. Aliás, que chute do Gutinho, né? Do ângulo superior do goleiro Luiz Augusto, que defendeu a Pantera na última temporada no Campeonato Mineiro. Esse golaço do Gutinho deixou a Pantera numa situação confortável. O Democrata que, no jogo, no contexto geral da partida, jogou com muita inteligência. O time conseguiu marcar as ações da equipe do Aimorés e ainda assim conseguiu sair bem nos contra-ataques. Por pouco não sairia com uma vitória maior. Teve um gol anulado por impedimento, marcado pelo atacante Juan Carlos. Com este resultado, o Democrata fica numa situação, como eu disse, praticamente definida pela permanência da elite do futebol mineiro na próxima temporada. Vamos dar uma conferida na tabela geral do campeonato, que é onde se define os dois rebaixados? Tá aí na tela então, lá embaixo, a gente está vendo os dois últimos deste momento.
o Vila Nova, que está na 12ª colocação, e o Pouso Alegre, que é o 11º colocado. A gente vê a colocação do Democrata. Pantera, neste momento, está em 9º lugar, com 8 pontos, 2 vitórias, e agora com um saldo negativo de 2 gols. A equipe do Itabirito, que aliás está no 8º lugar, levando a vaga para o troféu Inconfidência, está com 1 gol a menos do que a Pantera no saldo negativo. O Democrata, além de estar perto de se salvar na primeira divisão, ainda briga também por uma vaga no troféu Inconfidência ainda nesta temporada. O Democrata ainda pode ser alcançado matematicamente pela equipe do Pouso Alegre, que é o 11º colocado. O Pouso Alegre tem um saldo negativo muito grande de 9 gols, mas mesmo assim, por exemplo, se o Democrata for goleado e o Pouso Alegre golear, o Pouso Alegre pode ainda ultrapassar matematicamente a equipe da Pantera. Mas o Aimorés, que está entre os dois, joga na última rodada contra o América, que ainda não tem vaga garantida na semifinal do Campeonato Mineiro nesta temporada. Então, o jogo é muito complicado para o Aimorés, que pode ser até o time a ser rebaixado para o módulo 2 novamente. A Pantera volta a campo na quarta-feira, jogo 7h45 da noite, lá na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. O jogo que é mando de campo da Pantera vai acontecer lá na região metropolitana, porque a iluminação do estádio do Mamudão, segundo a federação e a detentora dos direitos de transmissão, não tem condições de atender a transmissão da partida. Então, quarta-feira, 7h45 da noite, Democrata e Cruzeiro na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Bom, vamos falar agora um pouco sobre o clássico entre Cruzeiro e Atlético. Se não tiver polêmica, não é clássico. Os dois gigantes de Minas se enfrentaram ontem no Mineirão, lá na capital do nosso estado. E o jogo foi muito pegado, principalmente na questão aí de expulsões. O Galo venceu por 2-0. Os 2 gols foram marcados pelo seu super-herói, o Hulk. Mas antes dos gols, tivemos os lances que protagonizaram a partida, que foi o lance do Dudu com o Lianco. Dudu caído, o Lianco pisoteia no braço do atacante, o árbitro de vídeo nem acionou o árbitro de campo para olhar na tela. E aí o pessoal do Cruzeiro ficou irritado com a situação, reclamando da arbitragem. Na sequência da partida, foi a vez de Gabigol e Lianco. O Gabigol acabou deixando o cotovelo, deu uma cotovelada no Lianco, levou o cartão amarelo, mas o árbitro de campo foi acionado no vídeo, onde tirou o amarelo e deu o cartão vermelho para o atacante celeste. Depois da expulsão do Gabigol, que ainda aconteceu no primeiro tempo, as coisas se inverteram mais a favor do Atlético, que conseguiu fazer 2 vezes com o Hulk uma jogada pela esquerda e outra também pela esquerda, exatamente pelo lado direito de defesa do Cruzeiro. E o Hulk saiu para comemorar 2 vezes, para a tristeza da massa celeste de quase 61 mil pessoas no Gigante da Pampulha. Com a vitória, o Atlético mais aliviado, porque o Atlético ainda não tem matematicamente a sua vaga garantida para a fase semifinal do Campeonato Mineiro. Neste momento, o Atlético está na 2ª colocação do Grupo A, atrás da equipe do Tombense, mas está com a melhor colocação no geral. Só a última rodada é que vai definir se o Galo vai para a semifinal ou não da competição estadual ainda nessa temporada. O Galo que tem na última rodada o Itabirito, no Mineirão, em Belo Horizonte. Já o Cruzeiro, mesmo com a derrota, está garantido na fase semifinal. O time não pode ser mais alcançado pela equipe do Aimoré Jubá, que foi derrotado pela equipe da Pantera. Vamos dar uma conferida, então, na tabela de classificação dos grupos agora, na tela aqui do Jornal Rio Doce. No grupo A, então, a liderança do Tombense com 13 pontos. Em segundo, o Galo com 13. O Galo é superado pelo Tombense no critério vitórias. Então, os 2 times aí, neste momento, estariam na fase semifinal do Campeonato Mineiro. No grupo B, a liderança é do Atlético. A gente vê que o América está atrás também pelo critério vitórias. O Atlético tem 4 contra 3 do América, ambos com 12 pontos ganhos. O Atlético seria o classificado. O América, neste momento, está fora da fase semifinal. E no grupo C, como eu disse, o Cruzeiro já matematicamente classificado
para a fase semifinal da competição e agora vai cumprir tabela contra a equipe da Pantera. Mas claro, ainda almejando aquela possível vaga, aquela possível posição, melhor dizendo, no geral, como o melhor time do campeonato, para poder decidir caso chegue à final dentro do seu estádio gigante da Pampulha. Bom, para a gente fechar então, mais uma vez lembrando, vamos dar uma conferida aí na rodada final do Campeonato Mineiro, na tela aí do Jornal Rio Doce, aqui dentro da programação esportiva. Destaque então para o jogo entre Democrata e Cruzeiro, que você vê aí na tela, que não vai ser uma Mudão, e sim na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Como eu disse, o Galo enfrenta o Itabirito, o América recebe o Aimorés, temos Vila Nova e Tombense, né, e os times aí buscando então as suas posições depois dessa rodada. Vamos ver quem cai e vamos ver quais as outras 3 equipes se classificam para a fase semifinal, que já começa no próximo final de semana. Um abraço a todos, é o que tínhamos de esporte nesta segunda-feira aqui no Jornal Rio Doce. E o Jornal Rio Doce vai ficando por aqui. Uma ótima noite para todos e até amanhã.